Meus amados, paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos nesta oportunidade, já vivendo estes momentos tão feliz, momentos tão agradável, tão renovador, pelo fato de estarmos na casa de Deus, já tendo dedicado um período de oração, de louvor, e agora passaremos à meditação da palavra de Deus. Para isso, eu convido a todos para lermos na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 13 e o verso de número 11. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada pode estar acompanhando, mas estará sendo exposto ali no painel, onde todos poderão acompanhar a leitura. A versão que utilizaremos é a Nova Almeida atualizada. Está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém. Hoje, a sétima ministração, eu estarei falando sobre maturidade, elemento indispensável para bons relacionamentos. Maturidade, elementos indispensáveis para bons relacionamentos. Bem, por maturidade, irmãos, em síntese, é o estado de desenvolvimento no qual a pessoa demonstra um nível elevado de capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Em síntese, maturidade se define desta forma. O texto que nós lemos ensina que o comportamento de um adulto, ou um comportamento maduro, difere-se de um comportamento infantil. Na verdade, Paulo está dizendo que quando ele era menino, o seu modo de pensar, de falar, de sentir, era diferente do modo como ele falava, sentia e pensava agora na vida adulta. Bem, existem elementos que sinalizam ou caracterizam a maturidade. Como a gente poderia entender o que é maturidade? Bom, existem vários elementos. Hoje, eu quero destacar um elemento chamado sabedoria. A maturidade, ela proporciona, ela induz, ela causa ações sábias. Bem, irmãos, para falar sobre a sabedoria como característica de maturidade, como um sinal de uma vida madura, eu quero utilizar o livro de Provérbios, no capítulo 16 e o verso 23. Aliás, hoje nós nos valeremos bastante do livro de Provérbios. O livro, vocês vão estudar ainda, um dos livros sapienciais da Bíblia, né? O livro da sabedoria. Salomão foi compositor de vários provérbios, grandes pensadores, né, que marcaram a época bíblica, escreveram estes provérbios. E eles nos auxiliam bastante a refletir sobre relacionamento interpessoal. Provérbios, capítulo 16, o verso 23, está escrito assim, ó: o coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão de seus lábios. A versão NVI diz que o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução. Já a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, diz que o homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. Veja que este provérbio está, então, dizendo que a pessoa que tem sabedoria, na sua fala, ele convence, o resultado da sua fala é positivo.
Então, ele convence mais, ou seja, ele fala de modo convincente. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a sabedoria ela é demonstrada no falar. Sim, uma das formas de nós demonstrarmos um coração sábio, que sinaliza maturidade, é no falarmos, não só no que se fala, né? Pensando em conteúdo, em assuntos que a pessoa se envolve. É claro, irmãos, que sabedoria aqui não é necessariamente conhecimento. A pessoa pode ser dotada de conhecimento através das cadeiras de estudos, né, da universidade, enfim, mas por ela ser dotada de bastante conhecimento, não quer dizer que ela seja uma pessoa sábia. A pessoa pode ter conhecimento e não saber aplicar isso, não saber usar. Já quem tem sabedoria, a sabedoria lhe permite usar bem todo o conhecimento adquirido. Então, meus irmãos, pensando na comunicação, na fala, no dizer, como um sinal de sabedoria, isso não implica somente o que se fala, mas o modo como se fala, também a percepção do tempo de falar. Tem todas essas implicações no contexto da fala, no contexto de comunicar-se, de dizer as coisas, né? A pessoa que tem a sabedoria, ela fala do modo correto e fala também no tempo certo. Então, nós queremos destacar, inicialmente, sobre o modo de falar. Para isso, eu vou a outro versículo do livro de Provérbios, que está no capítulo 15 e o versículo 1. Olha só o que este Provérbios nos diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Perceba dois modos de falar. Um modo brando, um modo mais suave, um modo tático, né, com contato, e um modo duro, um modo sem levar em conta o outro, né, um modo provocativo. Uma vez que a palavra dura suscita ira, é um jeito provocativo de falar. Existem estes dois modos. Irmãos, perceba que a maneira de falar, ela gera aprovação no que nós dizemos ou reprovação. O efeito pode ser positivo ou negativo. Uma das coisas que não deve faltar na fala do cristão é a autenticidade. A Bíblia diz que nós não devemos mentir uns aos outros, mas falar a verdade. Portanto, ser verdadeiro deve ser uma da marca do cristão. Sempre o cristão deve ser reconhecido como aquele que fala a verdade. A verdade sempre será nossa segurança, sempre vai nos proteger. E a verdade, irmãos, ela vai brilhar. Ninguém consegue escondê-la para sempre, assim como a mentira, né? Então, às vezes, parece que a verdade, ela sofre desvantagem em alguns momentos. Não, mas o tempo vai trazer brilho sobre a verdade. Então, o cristão deve ser verdadeiro no seu falar. Sempre quando falar, fala a verdade. Seja honesto, seja autêntico, né? Seja sincero. Porém, existe um modo correto de ser sincero. Existe um modo correto de ser verdadeiro no falar. Para ser autêntico, a pessoa não precisa, em nome de ser verdadeiro, sair machucando todo mundo, se metendo em assuntos que não lhe pertencem,
sendo deselegantes, enfim. A pessoa pode, sim, falar a verdade, ser autêntico, sem ofender, sem ser grosseiro, sem humilhar a outra pessoa. Ela pode, sim, ser verdadeiro, valorizando o outro. Afinal, o que eu quero alcançar? Qual o resultado que eu quero alcançar quando eu estou dizendo algo para a pessoa? E isso, irmãos, em vários níveis, em vários espaços, em todos os espaços de fala, de comunicação, é válido este princípio. Então, só lembrando do texto que nós lemos, né? Só lembrando que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Modo de falar, ele vai ter determinada repercussão. Olha que interessante o que Paulo fala a Timóteo, a orientação que ele dá no capítulo 5 da sua primeira carta, versos 1 e 2. Nós temos aqui um jovem pastor, né, sendo mentoreado, sendo orientado, cuidado pelo apóstolo Paulo. Timóteo era aquele a quem Paulo chamava de meu filho, né? Ele era filho ministerial, ele se formou ministerialmente acompanhando o apóstolo Paulo e foi um dos que ficou até o final. Pelo menos Paulo pôde contar, pôde chamar ele lá no final da sua vida. Então ele dá uma orientação dizendo o seguinte: nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com o seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Veja, a igreja da era apostólica, assim como a igreja de hoje, ela era composta por pessoas de todas as faixas etárias. É criança, é jovem, adolescente, é pessoas de meia idade, é pessoas de mais idades, enfim. E todos, na verdade, deveriam ser valorizados, cuidado. A atenção do jovem pastor, ela não deveria se particularizar, se resumir a um determinado grupo. E Paulo exigia de Timóteo cortesia no relacionamento com o rebanho. Ele mostra que existe modo apropriado de falar com cada um. Então ele diz: Timóteo, ao você exortar, quando precisar se comunicar com a pessoa mais velha, sobre algum assunto, a necessidade de alguma observação, trate ele como você trata o teu pai. É claro que o apóstolo Paulo, ele está aqui de dentro de casa, de um relacionamento familiar, para ser aplicado dentro da igreja. Então, Paulo está mostrando que existe uma forma apropriada para falar com cada um. Então, perceba que o modo de falar, ele afeta negativamente ou positivamente. Irmãos, como eu falei, isso no relacionamento interpessoal, entre duas pessoas, isso no relacionamento familiar, tanto é que Paulo traz o relacionamento familiar para ilustrar o relacionamento na igreja, assim como o relacionamento na igreja. Eu, ao ministrar uma palavra, eu estou me relacionando com vocês, eu estou falando a palavra de Deus. E a pessoa pode, irmãos, se valer de um modo incorreto até para ministrar uma pregação. Às vezes, e não é o caso aqui, eu penso que com muita raridade acontece. Eu já percebi em alguns locais, já vivenciei algumas situações, de pessoas, ao assumirem o microfone para comunicar a palavra de Deus, se sentirem em um nível de autoridade
de superioridade ao próprio Deus, de superioridade ao próprio Senhor Jesus. Porque veja, irmãos, o que é a igreja para Jesus? O que a igreja é de Jesus hoje? É a noiva. Alguém pode desligar esse ar para mim, por gentileza? Esse ar aqui já está frio. Alguém pode fazer isso? Ok, obrigado. Então, irmãos, veja, se a igreja é a noiva de Jesus, eu tenho que cuidar como eu trato a noiva de Jesus. Porque senão, em nome dele, eu vou trazer insatisfação. Já pensou, em nome de Jesus eu levanto-me para dirigir um grupo, para liderar um grupo, eu levanto-me para ministrar um louvor, eu levanto-me para ministrar uma palavra, eu estou comunicando algo à igreja do Senhor Jesus, e em nome dele eu trato com grosseria, eu trato com desrespeito, com deselegância, com certeza isto não vai agradar o coração de Jesus. Ele não quer que a sua noiva seja desrespeitada, seja tratada de um modo errado, que a sua igreja receba palavras de um modo errado. Com certeza Jesus não quer isso. Irmãos, e para Deus, nós somos a menina dos seus olhos. Perceba o quanto é sensível os nossos olhos. Então, a maneira como eu trato a igreja, né, vai repercutir muito em Deus. Eu lembro-me de um pastor que disse que conversou com alguém após ele ministrar uma palavra e pediu para que ele buscasse a rever a forma dele tratar a igreja. Ele disse: rapaz, eu não faço ideia de como Deus está insatisfeito com você. Ele pegou lá um texto lá de Ezequiel sobre o vale dos ossos secos, que ilustrava Israel, e ele começou a chamar a igreja de vale de ossos secos, e falava de uma forma agressiva, de uma forma muito deselegante, que aquilo causou um impacto negativo. Então ele disse: tenha cuidado, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, mesmo a verdade, irmãos, mesmo a verdade, ela precisa ser dita do modo correto, caso contrário, o efeito desejado não será alcançado. Paulo, ele orienta Timóteo e ele deixa-nos um exemplo. Além de orientar, ele deixa-nos um exemplo. Quando ele escreveu a Filemon, é uma pequena carta, e especialmente nos versos 8, 9 e 10, veja que ele nos dá um grande exemplo de tato no falar, de um modo correto em comunicar uma verdade a alguém. O que acontece, irmãos? Quem era Filemon? Por que surgiu esta carta? Na verdade, irmãos, Paulo escreveu a carta a Filemon com o objetivo de convencer Filemon a perdoar a Onésimo, que era o seu escravo fugitivo. Era um assunto muito melindroso. Sempre quando se trata de perdão, é um assunto melindroso. Perdão não se força, o perdão tem que brotar do coração. Né? Não se força ninguém perdoar o outro, não se joga um contra o outro para que se perdoe, etc. e tal. Tem que ser algo de um convencimento do Espírito Santo. Só que ali tinha várias implicações. Filemon era um senhor de escravos. Onésimo foge e possivelmente rouba o seu senhor. É isso que a gente pode inferir da carta. Uma vez que ele era um escravo fugitivo e havia roubado, Filemon tinha direito legal de fazer o que ele quisesse com Onésimo. Ele poderia mutilar ele,
poderia marcar na sua testa com um F, identificando como um fugitivo, poderia matar. A lei lhe amparava, porque afinal de contas, um escravo era propriedade do seu senhor. Então ele tinha liberdade para fazer tudo isso. Ou no mínimo, a pessoa era vendida então para trabalhar, um escravo fugitivo e que roubava, era vendido para trabalhar em trabalhos cuja perspectiva de vida era muito curta. Morria facilmente, então esse escravo era vendido para trabalhar nesses serviços. Onésimo encontra Paulo, se converte, dá testemunho de conversão. Paulo vê nele um potencial para o reino de Deus, tem vontade de mantê-lo com ele para ajudá-lo no ministério, porém ele não podia fazer isso porque ele ia ferir um princípio legal. Onésimo era propriedade de Filemão, ele não poderia se apropriar dele. O que ele tinha que fazer? Mandar de volta. Mas como Onésimo seria recebido por Filemão? Paulo então empreende agora um trabalho de intercessão. Paulo agora faz um pedido emocionante, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Tanto é que o que ele escreveu está junto com o cano sagrado. Os 66 livros da Bíblia somam-se com a carta a Onésimo. E ali, meus irmãos, ele começa então a conversar, a escrever a Filemão. E olha só nos versos 8, 9 e 10 o que ele diz: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo, ele está dizendo que ele tinha liberdade para ordenar a Filemão o que ele deveria fazer. Óbvio, ele era o apóstolo, era o pai na fé de Filemão, ele era uma autoridade, e ele entendia que ele poderia, Filemão, ele poderia dizer: Onésimo está convertido, você é um crente, você é convertido, você é servo de Deus, então você precisa agora se comportar como cristão, olha lá. Você deve perdoar Onésimo, e não só perdoar, mas recebê-lo de volta, e não só recebê-lo de volta, mas recebê-lo como irmão, como um irmão amado. Ele fugiu de você, ele te roubou, mas por conta da conversão, você tem que recebê-lo de volta. Não, nós estamos falando que existe um modo de se aplicar a verdade. Existe um modo, a forma correta de dizer as coisas. Então ele diz assim: embora eu possa te ordenar o que você deve fazer, eu prefiro pedir em nome do amor. Então, Filemão, eu tenho um pedido para te fazer. Receba Onésimo. E aí você pode ler esta carta em casa. Ele começa a argumentar com muito tato, ele começa a mexer com a consciência de Filemão. Irmãos, palavras assim muito convincentes, palavras muito sábias. Então veja que o apóstolo Paulo, ele traz orientação e também se coloca como exemplo. Veja, a forma de dizer as coisas pode abrir portas ou fechar portas. Quantos prejuízos já se causou nos relacionamentos por formas erradas de tratamento, né? Por formas erradas de comunicação. Verdades, coisas que precisava ser dita, mas dita de uma forma estranha, dita de uma forma provocativa. Então, maturidade, irmãos, maturidade, ela é sinalizada pela sabedoria, e se percebe a sabedoria no falar. Falar de uma forma correta
e falar na hora certa. Bem, para falar sobre o tempo certo de falar, eu quero utilizar aqui Provérbios capítulo 15, o verso 21. Você já deve lembrar do que está escrito em Eclesiastes, né? Que há tempo de falar e tempo de estar calado. Melhor do que saber é discernir qual é o tempo de estar calado, né? E qual é o tempo de falar. Veja só, Provérbios capítulo 15, o verso 23, diz assim: quem não tem... 15, 23. Que alegria é a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Veja que este provérbio, ele celebra, ele comemora a palavra dita na hora certa. Como é boa a palavra dita na hora certa. Irmãos, uma palavra dita na hora errada, o resultado vai ser contrário. Não vai ser bom. Sim, nós podemos ter toda a certeza disso, que uma palavra dita na hora imprópria, ela não é boa. Veja, Provérbios capítulo 29, o verso 20, diz assim, ó: você viu alguém que é precipitado no falar? Pergunta: há mais esperança para um tolo do que para ele. Veja, há mais esperança para um tolo do que quem fala precipitadamente, do que quem fala antes do momento de falar. A Bíblia está afirmando isso. Claro, irmãos, a gente entende que um tolo, ele não raciocina, né? Ele não tem condições, ele está falando sem condições de raciocinar. Parte-se do pressuposto de quem não é tolo está agindo conscientemente. Por isso a Bíblia está dizendo que há mais esperança em um tolo do que aquele que fala precipitadamente. Então veja que existe a hora de falar. Mesmo que seja verdade, irmãos. Olha só, é algo importante isso aqui. Mesmo que seja verdade, mesmo que seja correto o que está sendo dito, mesmo que seja algo que tenha que ser dito, se for na hora imprópria, será contraproducente. Ou seja, vai produzir o resultado oposto do que se esperava alcançar. Por isso que eu falei antes, a gente precisa pensar, o que eu quero quando eu falo as coisas para alguém? Qual é o resultado que eu quero alcançar? Eu quero resultado positivo, eu quero ajudar, eu quero conquistar, eu quero construir, eu quero produzir. Se é isto que eu quero quando eu falo as coisas, eu preciso então ter esta percepção. É o momento de falar? Agora, é claro, a impulsividade, a precipitação faz com que a pessoa não contextualize o momento, ela não sonda nada. Veio, fala, né? Sentiu, falou. E maturidade, irmãos, que é caracterizada pela sabedoria, mostra que ser sábio é falar na hora certa, é falar no tempo certo. Então, isso nos faz refletir sobre alguns conceitos que a gente carrega, né? Lembra daquela máxima? Quem fala a verdade não merece castigo. A gente ouvia bastante, até por último a gente não tem ouvido tanto, né? Mas eu já ouvi muito isso, né? Não, eu falo, porque quem fala a verdade não merece castigo, a verdade nos liberta. Ok, irmão, só que dentro dessas afirmações bíblicas, depende, se essa verdade for dita de um modo errado, se essa verdade for dita numa hora imprópria, numa hora errada, o resultado vai ser inapropriado. A gente vai colher algo que a gente não quer.
Então, é importante nós pensarmos nisso, irmãos, que a sabedoria, como característica de maturidade, ela nos leva, ela é demonstrada quando nós falamos, não só no que falamos, mas no modo como falamos e também o tempo em que falamos. O próprio Deus orienta-nos a isso. Eu quero trazer aqui a história de Samuel, um pouquinho da história de Samuel. Isto está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 e 3. Irmãos, vocês sabem que Saul pecou. Saul, veja só, o povo queria um rei. E Deus então deu Saul como rei de Israel. Não foi o povo que escolheu Saul, o povo queria um rei. E aí Deus deu. Houve um processo bem lindo da chamada de Saul. Só que Saul desobedeceu a Deus de tal forma que Deus o rejeitou como rei. E Samuel ficou ali e tal. E aí Deus disse: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, uma vez que eu o tenho rejeitado? É pesado isso, né? É triste isso. Quando Deus rejeitou ele, ninguém humano podia proteger e mudar aquela situação. Aí Deus disse, irmãos, Deus disse para Samuel, o Senhor disse assim, ó: enche o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque eu me provi de um rei da casa de Jessé, de um dos filhos de Jessé. Então agora Samuel tinha uma missão: pegar o seu chifre, que era a vasilha que utilizava o azeite da unção, ir até Belém, na casa de Jessé, e lá ungir o rei. Mas, irmãos, isso não era tão simples socialmente. Samuel, ele questionou com Deus e disse: mas como vou fazer isso? Saul ficará sabendo e vai me matar. Claro, Samuel chega lá ungindo o rei, é claro que ele ia sofrer uma repressão de morte por parte do rei Saul. E Deus disse assim, ó: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. E disse mais: convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. E isso aconteceu. Samuel vai. Quando ele chegou em Belém, os anciãos já vieram. E já perguntaram: Samuel, é de paz a tua vinda? Samuel disse: sim, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Mas Samuel não foi para ungir o rei? Sim. Mas aquele não era o momento dele falar que ele veio para ungir o rei. Ele veio para sacrificar, sim, também. Mas além de sacrificar, ele ungiria o rei de Israel. Se ele chegasse e se precipitasse em anunciar a essência da sua vinda: Samuel, é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, eu vim ungir um rei. O rei Saul ia ficar sabendo, no mínimo, a sua cabeça seria cortada. Mas Samuel não estava mentindo, não. Samuel, nesse momento, disse uma meia-verdade. Eu vim sacrificar ao Senhor, era verdade. Só que não era só isso. A outra parte da verdade não era o momento de dizer. Depois eles saberiam, depois eles ouviriam da segunda metade, ou da outra parte da verdade, de que ele veio para ungir um rei. Então o próprio Deus instruiu Samuel que existe o tempo certo para se dizer as coisas e para se alcançar os resultados desejados. Vamos estar em pé? Então, meus queridos, veja como é linda a palavra de Deus. Realmente ela faz jus à sua reivindicação.
ela reivindica ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus por aquilo que ela significa, por aquilo que ela representa, por aquilo que ela faz em nossas vidas. Que Deus nos ajude a vivermos a vida de maturidade, a buscarmos isso. Porque, irmãos, tudo é uma decisão, tudo é um querer. Jamais as instruções bíblicas iriam trazer orientações que não fosse possível, que nós não absorvêssemos no sentido prático. E nós, como cristãos, como salvos, transformados pelo Senhor Jesus, nós fomos habilitados para vivermos os princípios da palavra de Deus. Lembra que a Bíblia diz que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Ele preparou para que nós vivêssemos. Então nós somos habilitados por Deus para vivermos a sua palavra. Que Deus nos ajude a nos desenvolvermos, a crescermos, a alcançarmos esse estado de maturidade para agirmos com sabedoria e demonstrarmos isso nos nossos relacionamentos. Falar da forma correta e também na hora correta. Você deve saber, deve lembrar quantos problemas, quantos relacionamentos feridos, quantas intrigas, né, quantas inimizades, por se falar de uma forma errada, por se falar na hora errada. Até mesmo na igreja, quantos problemas às vezes em grupos, né, às vezes com liderança, tudo por não se pensar nesse princípio da palavra de Deus. Mas que Deus nos ajude, que a gente possa considerar as oportunidades que nós temos de refletirmos sobre isso. Com certeza, irmãos, isso aqui é uma oportunidade de Deus. Não que a gente esteja sendo instruído primariamente, não, mas sendo lembrado. Porque Deus, quando fala com nós, nem sempre é a primeira orientação que estamos recebendo dele. Muitas vezes Deus fala nos trazendo a memória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: irmãos, isso que eu estou escrevendo, eu sei que vocês têm capacidade até de instruir uns aos outros, mas eu estou falando a vocês em parte para trazer outra vez a memória. Então, Deus, nesta noite, nos traz a memória que a maturidade, ela é um elemento essencial para os relacionamentos. E a maturidade, ela se demonstra na sabedoria, cuja demonstração se dá no falar, no se comunicar, que deve ser feito de uma forma correta e também na hora certa. Amém, meus irmãos?